Vamos lá. Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. E antes de falar sobre o resultado, né, do gauchão que terminou no domingo, eu vou pedir para a galera, né, que gosta do nosso trabalho, que curte o Dibre da Vaca, se inscreverem no canal, comentarem o que acharam dos jogos, né? O Grêmio jogou bem, Inter jogou bem, enfim, o que vocês acham do Ramires, do Thiago Nunes, né? E antes de apresentar os nossos queridos integrantes, eu falo, né, em nome do Dibre e da BetSul, né, que é o nosso novo parceiro, né, que chegou no final de semana aí. Então, faça o seu cadastro, né, no link que vai estar aqui na descrição. Preencha, né, os dados solicitados e depois faça um depósito aí a partir de R$ 20. E aí espera ser compensado e logo em seguida vocês já vão poder apostar no site da BetSul, né, que é o maior site de apostas esportivas da América do Sul. Dito isto, como Se diria o. fizessem, se tivessem feito uma fezinha no Grenal, por exemplo, já teria ficado um pouquinho mais rico. Até Pois, porque todo mundo apostaria no óbvio, né? Quem ganhou. pois então, já com uma pedradinha, Fernando Aifler tá aí, campeão gaúcho. Fala, gurizada. Tamo aí, né? Campeão gaúcho de novo, em Grenal de novo. Tamo aí. Pois é, Fernando Aifler que disse que não tem mais graça. Rodrigo Cordeiro tá aqui de azul. Fica bonito de azul, cara. Fica bem. Já pensou em trocar de time? Não. Cara, sempre me disseram que eu fico bem de azul, mas Fica. o interesse é completamente vermelho. Então tá, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Que você já sabe, o Grêmio foi campeão gaúcho, né? Deu a lógica. Fernando, como tu viu o jogo, depois o Rodrigo, depois a gente faz um apanhado geral do Campeonato Gaúcho 2021. Fernando, vai lá. Cara, eu vi o Grenal com toda a minha isenção, né? Toda a minha isenção, Sim, como dá pra ver nos meus trajes deste vídeo. Com toda a minha isenção, assim, sofrendo pra caralho. Porque eu sou aquele cara levemente ansioso, né? Então, por mais que o Rodrigo daqui a pouco vá dizer que o Inter não jogou bem, não ameaçou o Grêmio, eu ficava com um certo receio, porque o Grêmio sei. teve aquela proposta de jogar com o regulamento embaixo do braço, estava com a vantagem, então entregou a bola para o Inter, vocês têm que atacar então, vocês que ataquem. A bola é de vocês, nós vamos defender e tentar sair em algumas escapadas. É uma proposta que o Grêmio já tinha feito até no Beira-Rio, né? Acabou dando certo na virada, mas traz um certo perigo. Só não Sei. trouxe, só não trouxe mais perigo dessa vez, porque o Inter tem seríssimas dificuldades em criar jogadas. Eu senti também o Inter bastante nervoso em várias partes do jogo, em vários momentos da partida. Tu via, era nítido o nervosismo do Inter, pelo menos na minha visão, né? O Inter, obviamente, estava mais pressionado que o Grêmio, precisava reverter, vem de uma sequência de insucesso em Grenais, não está ganhando título há bastante tempo. Então, dava para notar uma certa apreensão, um certo nervosismo no time do Inter. Mas Sei. falando mais, né, puxando a brasa pro meu assado, o Grêmio teve bastante dificuldades também na sua proposta de jogo. Se defendeu muito bem, não deu chance pro Inter, o Inter não conseguia entrar na área do Grêmio. Novamente, a defesa do Grêmio, sistema defensivo muito bem. Thiago Santos, novamente, né? Que homem! Que homem! Que diferença ele Sei. faz. O Inter tinha dominado nas primeiras partes do jogo no Beira-Rio o setor onde fica o Thiago Santos. Com o retorno dele, ali ele que manda. O Inter não conseguia criar para aquela jogada. O Inter acabou tendo que abrir um pouco mais suas jogadas. E do meio para frente, o Grêmio estava com dificuldades. Estava dando muito balão. Ferreirinha tendo que se virar lá na frente. Mas quando o Grêmio conseguiu um certo encaixe por ali, o Grêmio conseguiu trazer bastante perigo para o Inter nos seus contra-ataques. Sei. Novamente, a defesa do Inter vazando bastante. Aquele toca-toca da zaga pro Lomba, dos zagueiros laterais, aquele inferno da desgraça que vem um jogo desse, onde o time às vezes tá com a bola lá na intermediária de ataque e de repente, pá, volta lá pro goleiro. Aí o Grêmio conseguiu fazer umas ameaças do Inter desse jeito. O Inter, para variar, sempre subindo todas as linhas. E numa dessas foi o contra-ataque do gol do Grêmio por 1-0, né? Mas enfim, foi um Sei. jogo a certo ponto parelho, mas o Grêmio teve o controle principalmente defensivo. Depois eu completo mais, vamos ouvir um pouco do nosso amigo Rodrigão. Rodrigo Cordeiro, vai lá, velho, vai lá.
Cara, é difícil. É difícil. Não, gurizada, eu particularmente acho que o Inter não fez uma boa partida, né? Em poucos momentos do jogo tu via alguma evolução ali, alguma melhora. E por incrível que pareça, talvez no momento que o Inter tivesse melhor, ele tomou o gol, né? Foi ali aos 50 do primeiro tempo, quando o Inter já estava mais ou menos, acho que uns 15, 20 minutos melhor na partida. Eu acho que o jogo foi bem parelho, né? Eu acho que o Grêmio, que nem o Fernando disse, soube utilizar o regulamento a seu favor. Não acho que ele jogou com o regulamento embaixo do braço, mas eu acho que ele deu a bola para o Inter, sabe que o Inter tem as suas dificuldades na criação, em determinados momentos até adiantou a linha de marcação ali, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, Sim. causando muita dificuldade para o Inter. Eu lembro uma bola que o Léo Pereira rouba do Moisés, deixa o Moisés sentado e se capricha um pouquinho mais, poderia ter feito gol. Então eu acho assim, ó, que foi um jogo médio, foi um Grenal 432, eu esperava um pouquinho mais até, mas eu acho que fica a impressão para mim, para nós, torcedores colorados, que realmente tem um problema de assimilação do que está sendo passado do trabalho do Miguel Ángel, Sim. que vai ter, de repente, algumas complicações logo ali na frente com o começo do Gauchão e uma eventual classificação numa Libertadores e os mata-mata de Copa do Brasil. Então, está sendo difícil. Acho que o Inter está sofrendo muito, principalmente na sua criação. Falta jogadores de qualidade. A meu ver, o Grêmio ele se mostrou durante o jogo completamente dominante nas ações, e até mesmo quando o Grêmio era atacado, ele parecia que sabia por onde que o Inter ia atacar e até onde deixar o Inter ir. Tanto que Moisés e Rodinei pouquíssimas vezes conseguiram chegar até a linha de fundo, eram cruzamentos da intermediária, e aí Jeromel, Juan, o próprio Thiago Santos eram soberanos ali. Eu não lembro Sim. de alguma jogada pelo alto, tirando o gol no segundo tempo, né, que o Inter tenha tido vantagem. Então eu acho que foi bem dominado o jogo pelo Grêmio. O Inter no segundo tempo me pareceu um pouco mais abatido, um pouco mais apático, sentindo a necessidade de fazer o gol, né? Conseguiu fazer um gol, até minutos antes eu ainda falei para Yasmin, cara, se o Inter fizer alguma coisa, vai ser numa bola parada, e olhe lá, porque não estava nem especulando, não estava nem criando, né, para daqui a pouco conseguir um escanteio, uma falta ali na volta, e foi Sim. o Dourado calar minha boca no gol, assim, aquele gol que dá aquela animada, né? Tu até pensa, bom, tem 20, 25, de Agora repente, vamos. quando vê, os guri fazem esse crime aí. Mas, cara, eu particularmente não estava nem um pouco esperançoso pelo que o Inter vem apresentando. E eu ainda acho que o Grêmio, apesar de todo esse processo de mudança, ele ainda é um time mais encorpado e mais adaptado a esses tipos de jogos. O grupo do Inter sente muito, tu vê na figura de alguns jogadores até mais experientes, Edenilson, o Sim. Dourado, o quanto eles sentem essas partidas, o Galhardo fica Verdade. batendo boca e não joga bola, né? Então eu acho que, a meu critério, assim, a meu ver, ganhou quem foi melhor na maior parte dos dois jogos. Ou quem soube entender um pouco mais como é uma final, como é disputar 180 minutos. E eu acho que o Grêmio foi muito bem e merecedor desse título. Então tá, vocês, na verdade, fizeram aí uma vírgula, né, sobre o clássico Grenal 432, né, que terminou empatado em 1-1, Grêmio campeão gaúcho. Caras, eu quero dar o meu parecer aqui, né, eu vi um jogo bem fraco tecnicamente, muito fraco. Vi também o Grêmio fazendo essa marcação mais alta, né, nos primeiros 15 minutos, como o Rodrigo salientou muito bem. Eu vi que o Grêmio controlou a partida, assim, né? E alguma coisa no aspecto tático no Inter que duas coisas, 2 pontos eu vou fazer. A bola não pode ficar tanto tempo entre goleiro e volante, zagueiros, não pode. Se tu precisa ganhar o jogo, primeira coisa. E outra, quando a bola é invertida, principalmente pro Edenilson, né? Edenilson, não, desculpa, pro Rodinei, teve algumas pro Moisés, mas eu percebi mais pro Rodinei.
o Rodinei, ele nunca faz o domínio para frente. Ele nunca faz o domínio para frente. Ele sempre domina e dá o tapa para o lado ou dá o tapa para trás. E tu nunca pega, então, o teu adversário que tem uma brecha que tu pode seguir, né? Como a gente fala nas brincadeiras da avenida que ele vai ter pela frente, né? O Rodinei não conseguiu, acho que ele não consegue fazer isso, porque ele teve pelo menos 3 oportunidades de colocar a bola invertida, chegou nele para ele seguir com o lance, não. Ele dá o tapa para o lado. Isso dá tempo dos volantes e dos atacantes do Grêmio, né, os extremas, recompor, e aí dificulta ainda mais o Inter chegar no ataque. É como o Rodrigo falou, o Inter não chegou na linha de fundo. Sim, porque o Inter não consegue ser agudo. E falta muito isso. Aí tu tem o Thiago Galhardo, que eu vejo que não é um centroavante de ofício, mas ele fica mais entre os zagueiros. Ele nunca vai chegar a ganhar uma bola de frente, né, que é essa bola que vem da linha de fundo, por causa disso. Os laterais do Inter são laterais, são presos. Tanto que no segundo tempo, quando o Ramires teve que fazer ali uma modificação tática, ele tirou os 2 laterais e botou meias, extremas, enfim, para eles chegarem no fundo, coisa que os laterais não fizeram o jogo inteiro. Então, eu vejo que o Ramires, ele tem que tentar encaixar os jogadores que ele tem, com as características que ele tem, em um modo diferente de atuar. A partir do momento que o Inter chegar no Campeonato Brasileiro e aí o Inter daqui a pouco trazer 1 ou 2 jogadores pontuais, né? Ele vai conseguir fazer essa troca. Ou daqui a pouco, quando ele tiver o Saravia, ou daqui a pouco ele contrata um lateral esquerdo com essa característica. Do contrário, tu adapta o que tu tem. Senão tu vai ficar só nesse passezinho de bola da intermediária para trás e tu precisa ganhar o jogo, tu não consegue. Então acho que eu vi isso, né? Também pelo lado do Grêmio, o Grêmio bem fechado, né? Bem fechado, apostando sim em contra-ataques, principalmente com o Ferreirinha, com o Léo Pereira pelo outro lado. O Ferreirinha, ele fez o gol do Grêmio, mas ele perdeu 2 ou 3 oportunidades que eram para matar o jogo, para não deixar o gremista com o coração na mão. No final do jogo, eu via o Inter fazendo um segundo gol daqueles de abafa, bola para a área, confusão, que nem o Grenal do Campeonato Brasileiro, uma bola espirrada, um chute na mão, pênalti. Eu via o Inter fazer isso. Então, se tu tem a oportunidade de matar o jogo, tu mata. Não fica só esperando fazer confusão para passar tempo, e aí é briga aqui, amarelo ali, expulso aqui. Não. Faz os gols e mata o jogo. Mas é isso. Vocês têm mais algum ponto aí para falar do Grenal? Podemos falar um pouquinho do aspecto do Campeonato Gaúcho em si? Cara, só comentar mais uma coisa. 2 coisinhas, na verdade, sobre o Grenal. Então, faça essas 2 vírgulas. Que tu comentou do Inter também. Muito disso também do Inter não conseguir chegar na linha de fundo é a mesma coisa que a gente bateu muito no Grêmio do Renato, que é a transição absurdamente lenta que o Inter tem. Também. O Inter nunca vai pegar o adversário desprevenido porque a transição é muito lenta. Quando o Inter tem a chance de fazer isso, é aquela coisa, bola para lateral, goleiro, zagueiro, volante. Tipo, o Inter nunca faz isso. Então, eu vejo muito isso também, esse problema de transição de jogo do Inter, que vai dificultar sempre o Inter de pegar o adversário com as calças na mão, como diz, né? E outro ponto que eu queria citar, não é... Envolve o Grenal, mas não é bem do Grenal, Pô, que gramadinho cachorro da arena, né? Não, o gramado da arena é a coisa mais horrível que se tem. Olha, tá louco. Ah, cara, é lamentável. Só uma outra questão, até esqueci o que eu ia falar agora. Depois do que tu puxou o gramado da arena, eu esqueci o que eu ia falar. Ia falar do fight do Rafinha e do Yuri Alberto? Depois. Rodrigo? Cara, eu ia destacar exatamente isso. Então vai lá. Como foi feio essa parte. Não vou pegar especificamente o fato Rafinha e Yuri Alberto, mas como foi feio o Grenal no sentido de tu pensar com o mundo como tá, as questões como estão, sabe? Porque, cara, foi uma troca de xingamentos, era banco olhando para outro banco. O que foi aqueles 10 minutos finais onde, cara, ninguém respeitava área técnica, Exatamente. Era jogador no meio de treinador,
era lateral, que os caras jogavam bola para o lado. Cara, que coisa feia. Eu acho tão pequeno. Eu acho tão pequeno isso para o que são, para o peso que tem a dupla Grenal. E, cara, isso me remete assim, ó, a quando não se falava sobre questões de agressão, de violência, né? Nós tivemos muito tempo essa questão muito batida e fazia tempo que a gente não via isso. E claro que, obviamente, por exemplo, hoje para o torcedor colorado é ruim tu ver uma hegemonia de o Grêmio tetracampeão, o Inter há 5 anos sem ser campeão, né? Porque ainda vale lembrar que o Inter perdeu em 2017 para o Novo Hamburgo. Então, cara, é muito feio. Eu sei que esse sentimento aflora dentro dos jogadores. Muitos jogadores já estão aí há tanto tempo. Só que, cara, tu é uma figura pública. Tu tem que passar o melhor da imagem. Cara, fica sentado. Não é esse cara que vai mudar o resultado do jogo, entendeu? Exato. Esse cara, o que ele vai? Ele vai patifar, ele vai complicar mais. O Voaden, a meu ver, fez uma arbitragem correta. E quando ele expulsa o Rafinha e o Yuri Alberto, ele mostra assim, ó, que ele não vai tolerar. E foi o que ele fez. Para mim, ele cortou o mal pela raiz, porque seria simples, ele podia dar cartão amarelo para os dois, vida que segue, e a coisa ia só fomentar mais, a coisa só ia ganhar muito mais, inflamar muito mais, né? Então, que negativo isso, que nós não estávamos tendo mais, nós estávamos tendo Grenais que a parte mais das duas equipes conseguirem, de uma certa forma, tratar bem um ao outro. Tem aquela provocação, isso é normal, isso é parte do jogo, é gangorra. O Inter já teve momentos bons e que passou falando bobagem para o Grêmio, agora é o lado oposto, sabe? Então tem que saber filtrar isso, porque faz parte da história do futebol, né? Mas não dá pra gente ficar vendo essas cenas lamentáveis e achar normal e não vir aqui poder falar sobre isso. E, cara, para mim foi patético. Eu me senti constrangido de estar vendo aquela partida e pensando que daqui a um pouco crianças vão estar vendo e vão vendo aquelas pataquadas daqueles caras e, cara, que feio que foi aquilo. Que feio que foi aquilo. Foi. Eu concordo contigo, e a cada Grenal acaba acontecendo coisas desse tipo, e podem acontecer coisas piores, porque acontece do que de uma hegemonia, como tu falou, de um time sobre o outro, e isso, querendo ou não, isso influencia dentro de um vestiário. E aí, quando eles vão para dentro de campo, eles acabam fazendo lances, enfim, coisas daquele tipo. Ainda bem que não teve, apesar dos empurrões, dos xingamentos, não teve vias de fato, né? Que é a agressão mesmo, né, entre jogadores, como aconteceu no Grenal da Libertadores, por exemplo. Foi um outro fato lamentável. Então a gente tem que ver que realmente os ânimos têm que serem mais, sabe, melhor trabalhados dentro do vestiário. Isso para Grêmio e para Inter. Fechamos de Gauchão, então? Quer dizer, do Grenal? Acho que sim, fechamos. Tá, então o Rodrigo propôs de falar um pouquinho sobre o Campeonato Gaúcho em si, então pode começar, meu querido. Vai lá. Cara, eu vou dizer para vocês assim, né, que eu tinha uma expectativa maior sobre esse Campeonato Gaúcho, né, até porque se a gente parar para pensar, nós temos hoje 3 equipes na Série A, né, Inter, Grêmio e mais o Juventude. Nós temos ali um Brasil de Pelotas que está na Série B há 5 anos já, então já conseguiu se colocar num nível nacional. Temos o Ipiranga na Série C, o Caxias agora que caiu para D, São José. Então, tipo assim, eu esperava um pouco mais desse Campeonato Gaúcho, né? E aí, quando eu propus essa ideia para os guris, a minha ideia era até, de repente, fazer uma seleção, alguma coisa nesse sentido. Só que a gente, como de uma certa forma, a gente vivencia muito a dupla Grenal, é difícil tu pegar, pontuar jogadores e tudo mais, né? Exato. Então, tipo assim, o que era a minha ideia nesse momento é falar um pouco do campeonato, que para mim foi pobre tecnicamente. Eu vi equipes fracas, infelizmente, né? A gente que batalha, que trabalha no meio do futebol e que gosta, vê o quanto é difícil para o Rio Grande do Sul, para o Campeonato Gaúcho, trazer para cá jogadores de vitrine. Propriamente, São Paulo é talvez hoje o principal campeonato depois do Campeonato Brasileiro.
é uma loucura, né? Mas o Campeonato Paulista ele tem força, ele tem o poder financeiro ganha muito nisso, né? E mais é nesse sentido, assim, da gente trazer, assim, o que vocês acharam da evolução do Grêmio, do Inter, né? Eu particularmente acho que o Grêmio soube aproveitar muito bem o gauchão para lançar a garotada. Não à toa, se tu olhar o Grêmio que termina o jogo hoje, termina com vários jovens, até mesmo no jogo passado. Então, cara, eu acho que o Grêmio soube entender o quanto é importante para essa garotada ter jogos a níveis regionais aqui, né, que são jogos mais pegados, e isso vai, querendo ou não, criando uma casca para quando tu precisa participar de jogos fora, jogos dentro de casa nos campeonatos Temos maiores. Um visitante. Mas olha só. Vai lá. Temos um pequeno visitante, um travessinho. O que tu achou, Fernando? O que tu acha dessa parte? Assim, tu acha que o Grêmio conseguiu explorar bem o Campeonato Gaúcho? Cara, eu gostei da forma como o Grêmio utilizou o gauchão para, como tu comentou, lançar a gurizada. Os jogos onde a base do Grêmio foi bastante utilizada, principalmente os primeiros jogos, e depois até alguns jovens foram mesclados ao time principal. Eu achei muito interessante que deu para ver vários jovens com potencial de, quem sabe, logo ali estarem brigando por posição no time titular, sabe? Um cara que eu ainda quero ver mais, que acabou se destacando nisso aí, foi o Fernando Henrique, embora não esteja recebendo tantas chances, né? No time titular eu gosto dele. O Ricardinho, né, que me perdeu um gol feito hoje, mas fez um gol no outro Grenal, é um também que vem nessa safra aí. Então achei muito interessante a forma como o Grêmio se utilizou do gauchão para isso. Muito também se deve ao fato da troca de técnico, que eu acho que foi mais importante ainda, que até o Renato estar aqui. O Grêmio até ganhou o Grenal com aquele do primeiro turno lá com o gol do Léo Chu, mas tu viu o Grêmio sofrendo contra quase todos os adversários. O Grêmio não tinha mais padrão de jogo, o Grêmio não tinha nada, não tinha preparo físico. E depois da saída do Renato, chegada do Thiago Nunes, tu vê um outro Grêmio, principalmente em termos físicos, em termos táticos. Na verdade, tático você é mais em posicionamento em campo, né? Porque a formatação é ainda bem semelhante. O Grêmio não teve uma mudança, uma ruptura, digamos, como o Inter teve, né? Com seu padrão de jogo, seu estilo de jogo. Mas é um outro time e o Grêmio se utilizou bastante bem, acho, do gauchão para isso e conseguiu culminar com o título, né? Eu concordo com vocês, mas eu faço uma outra questão. Assim, há muito tempo que o Campeonato Gaúcho ele deixa a desejar em qualidade técnica, né? Não é de hoje, não é só o gauchão de 21, gauchão de 20, enfim, né? A gente sempre tem a dupla Grenal, que vai disputar o título. Ora chega um Juventude, ora chega um Caxias, ora chega um Novo Hamburgo, né? Num trabalho assim muito fora da curva, né? Fora da curva, assim, né? É aquela questão também de encaixar o time, né? E vai avançando, e vai avançando. Faz muito tempo. Eu acho que falta bastante investimento para os times do interior. Acho que a Federação Gaúcha, se quiser fazer um campeonato mais forte, onde revelem-se mais jogadores, poderia vir com um aporte financeiro para os clubes do interior. Eu sei que a federação ajuda todos os clubes, né? A questão é contrato, não é ajuda, né? É contratual, mas a visibilidade é sempre na dupla Grenal. Então não é de hoje essa disparidade no Campeonato Gaúcho. E vejo também que alguns clubes do interior agora vão começando a fazer trabalhos com divisão de base. E isso é primário. Isso tem que ser, sabe, tem que ser o primeiro projeto de um clube, é isso. É um trabalho com divisão de base, agora também com futebol feminino. Então, sabe, ainda carece muito de estrutura, principalmente os clubes do interior, salvos aí, como o Rodrigo falou, um Juventude, um Caxias, Brasil de Pelotas, teve também o Ipiranga, que fez um bom campeonato, enfim, carece muito de estruturação o Campeonato Gaúcho. Acho que é bem isso.
Claro, também tem a questão de não ter público, os clubes do interior Sim, principalmente acabam perdendo renda. claro. Isso é inegável, né? Óbvio. Então, eu acho que o futebol gaúcho tem que ser melhor pensado quanto a isso, né? Em nível de se ainda vão continuar sem público, se o interior gaúcho não tem que ganhar um valor a mais do que a dupla Grenal. Tipo, uma divisão um pouco melhor entre Sim. os clubes gaúchos. Enfim, eu acho que pode ser visto essa questão para o próximo campeonato, para tentar, pelo menos, qualificar mais alguns clubes gaúchos. Não sei, gaúchos, né? Não Claro. sei o que vocês Sim. acham, se concordam ou não. Cara, eu concordo contigo, já puxando aqui para o nosso encerramento, né? Eu concordo Sim, contigo, eu acho que tem que ter mais investimentos, sim. Mas esse ano puxando um pouco da fala do Rodrigo, eu concordo que esse ano eu achei especialmente fraco o nível. Isso tu sim, vê pelo número de goleadas que aconteceram. Por exemplo, a gente fala do Inter, que é um time sem padrão de jogo, que não consegue compreender o que quer passar o Ramires. O Inter teve 4, 5 goleadas, sabe? O Grêmio fez algumas goleadas. Então acho que esse ano ainda a disparidade ficou mais evidente ainda do que em outros anos. Embora o nível baixo já venha de muito tempo. E sim, a sim. Federação Gaúcha vai ter que repensar de alguma forma, talvez a dupla Grenal, o que é difícil acontecer, é abrir mão um pouco dos seus ganhos para dividir com o interior, Não, isso mas não não vai vai acontecer. acontecer. Mas Não. alguma forma vai ter que acontecer do interior ter mais aporte financeiro, senão uma coisa vai só aumentar. É Sim. verdade, Rodrigo, é tem mais verdade. algum ponto aí para a gente encerrar? Cara, e eu queria propor assim só uma eleição rápida assim, quem que vocês acham que foi a grande revelação e o craque do gauchão? Eu, para mim, particularmente, a revelação foi o Breno, né? Eu fiquei entre ele e o Juan, que para mim também foi uma grata surpresa ali na defesa do Grêmio, mas acho que o Breno Sim. foi sem sombra de dúvidas. E o craque para mim foi o Ferreirinha, apesar do Diego Souza ter sido o artilheiro, eu acho que o Ferreira foi o grande jogador desse Grêmio tetracampeão. O que vocês acham, gurizada? Eu fecho contigo. Eu fecho contigo também. Acho que foi bem disparado essas duas. O Breno, grata revelação, um goleiraço. E pensar que o Grêmio tinha outros 3 na frente dele antes, né? Mas para mim Pois é é. fato. E craque, para mim, é o Ferreira. Embora o Diego Souza realmente tenha feito gol pra caramba, artilheiro e tudo mais, o time do Grêmio passa pelos pés do Ferreira. A criação de jogada, o rompimento de linhas e tal. E o Ferreira foi destaque no Gauchão e decidiu os jogos. Então, para mim, é o craque com toda certeza. É isso aí. Então, para encerrar, né, agora o nosso podcast, né? No sábado teve o Campeonato Brasileiro Feminino, né? O Campo Brasileiro A1. O Inter ficou no empate em 0-0 com o Minas Brasília, né? O jogo até foi no Sesc Campestre, né? Ali na Protásio, que é o nosso amigo William Schuchevski narrou o jogo, né? William Zuck, melhor dizendo, né? Porque o nome dele William é Zuc, difícil. Narrou o jogo, né? E o Grêmio ficou no empate de 1-1, né, no sábado, também contra o Flamengo. Grêmio que saiu perdendo o jogo e foi empatar aos 50 minutos do segundo tempo em um pênalti cobrado pela Maiara, se eu não me engano. haja coração. Então é isso, meus queridos. Quero agradecer ao Fernando Eifler. Feitoria, gurizada, valeu, tamo junto e é tetra! Agradeço também, agradeço também Rodrigo Cordeiro. Feito, gurizada. Até a próxima. Até a próxima, tá? E quero pedir para os nossos amigos, né, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos e confiram também o site da BetSul pelo link que está aqui na descrição. Faça o seu cadastro e seja feliz apostando. Só uma dica: às vezes não aposte com o coração porque fica complicado. Vai perder. Analisa os jogos, procura saber, senão você acaba perdendo, né? E essa não é a nossa intenção. Grande abraço e até a próxima, meus queridos.